palavra aí para dar as boas-vindas à equipe e ao palestrante e aos convidados. Pronto, muito obrigado, Luciano. Bom dia a todos. Gostaria, com enorme satisfação, em nome da UFRB, nossa Universidade Federal do Recôncavo, saudar a todos, saudar e agradecer a presença do Superintendente de Desenvolvimento, o Paulo Guimarães, saudar toda a sua equipe que está aqui presente, que eu pude acompanhar no início aí os nomes, a Denise, a Rita Carvalho, o Roberto Fortuna, a Letícia Gouveia. Saudar a todos pela oportunidade de vocês disponibilizarem um pouco do seu tempo, né, aqui para estar junto nessa sala, nesse ambiente aqui, que pelo que eu percebi é um ambiente muito fértil, né, que reúne muitas celebridades, aí, muita gente de alto calibre, né, da área de energia do estado da Bahia. E eu aproveito a oportunidade para emitir uma saudação especial para o mestre, professor Ednildo, né, com certeza eu fui forjado, né, nos anos 2000 por essa referência, né, na área de energia, no país, no mundo. Gostaria de agradecer a toda a equipe organizadora desse momento aí, dessa palestra, em especial o professor Luciano Rosevar, que com certeza está contribuindo muito para o UFRB, né, para ajudar a universidade a quebrar um pouco desses muros, né, e nos aproximar do empresariado, né, do Estado, da sociedade, que é uma das grandes missões, com certeza, da universidade. Gostaria de dizer também, nessa oportunidade, que a universidade ela tem se desafiado e o campus da UFRB aqui em Feira de Santana, que é o qual eu tenho a oportunidade de dirigir nesses anos, nós nos desafiamos a assumir, né, a proposta, né, de credenciamento ao Embrapi, Empresa Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e nós conseguimos o êxito na primeira etapa. Vamos batalhar aí sob a liderança do Luciano, da Karine Tondo, do Fábio Lora. A gente, com certeza, vamos ganhar essa segunda etapa, e nós não nos vemos parte da Embrapi se não estiver junto com a Superintendência de Desenvolvimento do Estado, do Cimatec, do IFBA, da UFBA, né? Então, nós precisamos, sim, fortalecer essa rede no Estado e, com certeza, seremos mais vitoriosos se estivermos juntos, tá certo? Então, gostaria de agradecer a presença dos colegas docentes de outras instituições, né? O IFBA presente, a UFBA. Então, de um modo geral, é um prazer, né? Desejo uma excelente palestra, Paulo Guimarães. Temos muito a aprender, a compartilhar, né? E estamos juntos aí nessa missão institucional. Muito obrigado a todos. Pronto, obrigado, professor Jackson, diretor do nosso CETEM, Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade, lá da UFRB, em Feira de Santana. Está entrando, gente. Então, vou fazer uma breve apresentação, porque só o resumo do Paulo Guimarães tem mais de uma folha aqui. Então, eu vou fazer só as primeiras linhas e depois, quem tiver interessado, vê lá no Lattes o currículo grandioso dele. Então, Paulo Guimarães, possui graduação em Engenharia Química pela UFBA, mestrado em Engenharia Química pela Unicamp e doutorado em Engenharia Química pela University of Leeds, Inglaterra. Atualmente é superintendente de promoção do investimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, SDE, professor da Unifax, do curso de graduação em Engenharia Química, do mestrado multi-institucional em Engenharia Química, UFBA, Unifax, desenvolveu pesquisas sobre energia, gás natural, combustíveis, biocombustíveis e uma série de outras coisas que deixo a critério dele destacar a sua relevância e pertinência aqui.
Também contamos com Denise Mack, que é diretora de interiorização do desenvolvimento e fomento à indústria de energias renováveis da SDE, Roberto Fortuna, coordenador de fomento ao desenvolvimento territorial e agroindustrial da SDE, Letícia Nunes Almeida Gouveia, geóloga pela UFBA, especialista em avaliação de impactos e recuperação de áreas degradadas pela Unifax, e trabalha na SDE acompanhando setores de mineração e petróleo e gás. Rita Emanuela Dantas de Carvalho, engenheira de petróleo, com pós-graduação em engenharia de segurança, e atua na coordenação de fomento à indústria de energias renováveis da SDE. Eu acho que tem alguns que a gente pode citar depois, mas eu não tenho aqui a informação. Deixo a critério do professor Paulo fazer as honras da casa e agradeço por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua, PG. Ok, Sevar. Bom dia a todos novamente. Eu quero, mais uma vez, agradecer o convite do professor Sevar, que foi meu colega na Unifax, quando nós dois trabalhamos lá. Eu ensinei na Unifax até 2017, foram 20 anos, e lá a gente conseguiu montar os cursos de engenharia, montar o mestrado em energia, e aí eu tive a honra lá de trabalhar junto com o professor Raimai, professor Marcelo Santana, a quem saúdo que estão aqui. Agradecer ao professor Jackson o convite. Eu acho importantíssimo esse tipo de iniciativa. Fico muito feliz em saber que vocês estão tentando entrar na Embrapi. Eu acho que isso é fundamental. É importantíssimo que a gente tenha cada vez mais instituições na Embrapi. Ao mesmo tempo, saudar a presença do professor Ednildo, que é uma referência na área de energia aqui no estado da Bahia, principalmente quando se fala de biodiesel, energias renováveis. Isso é um negócio extremamente importante, o trabalho que eles desenvolvem na UFBA. E dizer que esse tipo de interação, para nós, é muito importante, e quanto mais nós pudermos ter, melhor, porque quanto mais nós pudermos discutir, mais nós vamos conseguir ajudar o povo da Bahia a se desenvolver, a descobrir soluções para o que nós precisamos trazer para o nosso povo, tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista humano e tecnológico, que eu acho que é onde a universidade, os centros de pesquisa e tecnologia podem atuar fortemente, porque a gente precisa, inclusive, fazer com que as empresas e o mundo saibam o que já existe de conhecimento e de massa crítica no estado da Bahia. Não é à toa que a Bahia tem hoje algumas das melhores cabeças em petróleo e gás e energias renováveis do Brasil, porque, no fundo, isso começou há muito tempo. Eu vou começar, inclusive, a mostrar na apresentação, já colocando aqui, para a gente não ir perdendo muito tempo. Aqui. Deixa eu ver aqui, pá. Eu vou compartilhar a tela inteira. Não tô. Não quero compartilhar. Ele não quer abrir. Antes apareceu ali, a gente estava vendo o primeiro slide. Deixa eu ver aqui, porque foi o PDF que não quis abrir todo, mas deixa eu ver aqui. São coisas da tecnologia, sempre acontece. Aliás, acontece quando a gente, inclusive, está só com o PowerPoint na sala, portanto, não é um problema dar tranquilo necessariamente daqui. Pronto. Vocês estão vendo agora aí? Dá para ver? Pronto. Eu queria começar justamente por esse ponto que a gente estava conversando um pouco antes do início da palestra, realçando a importância da energia para a economia da Bahia, principalmente no início da metade do século passado.
A Bahia sempre foi, até meados do século passado, um estado essencialmente agrícola. E o desenvolvimento industrial da Bahia de lá para cá é muito fruto da indústria de energia. Começou com a exploração e produção de petróleo, depois veio a refinaria, que começou na década de 50, como uma refinaria, inclusive, privada, depois é que ela foi estatizada com a criação da Petrobras em 53. Foi também em função da presença da refinaria e da presença da produção de petróleo e gás em terra na Bahia, que se justificou, entre outras coisas, a implantação do polo petroquímico de Camaçari. E, posteriormente, fora, evidentemente, o ciclo automotivo vindo com a Ford em 2000, a próxima mudança do ponto de vista industrial que a Bahia está vivendo é justamente das energias renováveis. Então, a indústria da Bahia está intrinsecamente ligada à energia, e a gente vai ver, da agora por diante, que isso vai continuar nos próximos anos, tanto do ponto de vista das energias renováveis, quanto de um ressurgimento em outros padrões, evidentemente, da indústria de petróleo e gás. E isto se reflete, inclusive, a gente vai ver durante a apresentação, na importância que esta indústria tem para a própria arrecadação do Estado. Se nós formos somar tudo que se arrecada no Estado da Bahia, e as principais fontes de arrecadação do Estado são o ICMS e o Fundo de Participação dos Estados, que é vindo do governo federal, a maior parte da arrecadação de ICMS do Estado vem do setor de energia, seja derivados de petróleo e indústria petroquímica, seja energia elétrica. Então, esse não é qualquer setor da economia do Estado. Muito bem. E o que é que nós fazemos na SDE? E aqui estão as fotos da nossa equipe, e a gente o Sevard teve oportunidade de apresentar, só ficou faltando nossa Juliana Oliva, que é a coordenadora de fomento à indústria de energias renováveis, que o que eu acho importante é que nós temos, para tratar do setor de energia, uma equipe muito multiprofissional. Nós temos uma geóloga, nós temos geógrafo, nós temos engenheira de petróleo, nós temos advogada, nós temos engenheiro químico, nós temos administrador, porque nós precisamos ter esta visão completa do sistema, e aí nós estamos falando de sustentabilidade, de regularização fundiária, do setor como um todo. Então, aquilo que a gente faz não se restringe a acompanhar os projetos que estão em implantação, mas a gente acompanha o setor como um todo e interage com todos os atores presentes nesse setor. E essa é a equipe principal que cuida de energia. Mas a gente vai mostrar logo em seguida para vocês, envolve sempre que a gente pode outras áreas do Estado. Então, e o que é que a gente da secretaria efetivamente faz? Além, efetivamente, de acompanhar o setor, a gente, quando tem um projeto que chega, a gente acompanha esse projeto desde que ele entra no Estado. As primeiras conversas, negociações para a implantação do projeto levam necessariamente uma articulação com diversos órgãos para que a gente consiga fazer com que esses projetos se implantem. E quando você tem um projeto de transformação industrial, seja para uma refinaria, seja para uma indústria química, seja para a produção de equipamentos, o Estado também trabalha com a concessão de benefícios no que diz respeito a achar áreas para essas empresas se implantarem. E aí, essa coisa que é importante da articulação institucional, ela envolve tudo que uma empresa pode precisar de articulação, tanto no nível institucional, quanto no nível de licenciamento. Então, o que diz respeito à articulação com o setor privado, com os órgãos de regulação, sejam eles fundiários ou licença ambiental, com as associações de classe, como é o caso das empresas, como é o caso da AB Eólica e da AB Solar, articulações com o governo federal, como eu comentei antes, com o SEBRAE, toda essa articulação nós da SDE fazemos. Nós costumamos dizer para o setor que nós somos a porta de entrada para todas essas questões que precisam ser abordadas. Então, e nós abordamos as questões tanto do ponto de vista macro, então nós temos, por exemplo, regularmente encontros com os setores para fazer o que nós chamamos de agendas positivas, em que nós vamos discutir questões setoriais, muitas vezes regulatórias, ou de outra natureza, que nós precisamos encontrar
uma solução conjunta para o setor, assim como questões específicas. Então, se uma empresa vai implantar um parque eólico e precisa discutir a rota de envio dos seus equipamentos para o interior, nós participamos dessa discussão envolvendo DENIT, Secretaria de Infraestrutura, o que for necessário para viabilizar essa instalação das plantas. Além disso, todos os setores, e aí estão incluídos também os de geração de energia, não apenas aqueles de produção industrial, eles podem obter reduções fiscais do Estado. Então, por exemplo, para quem vai se implantar, produzir um produto químico ou qualquer outra coisa de natureza industrial, pode utilizar o programa Desenvolve, que vai ter uma redução de até 81% do ICMS. Se o projeto for enquadrado no sistema eletroeletrônico, para equipamentos de qualquer natureza eletroeletrônica, isso vai dar até uma redução de 100% no ICMS. No caso das linhas de transmissão e da geração de energia, quem vai fazer geração de energia, quem vai fazer transmissão de energia, não recebe redução de ICMS por duas razões. Primeiro, porque a arrecadação de ICMS de energia, como eu falei no início, é uma das bases de arrecadação do Estado. Então, o Estado não tem como abrir mão do ICMS de energia, porque senão ele próprio fica sem recurso para fazer as coisas que um governo precisa fazer, como infraestrutura, educação, essas coisas todas. Mas tem um segundo aspecto que é importante, que é uma injustiça tributária que existe no Brasil hoje. O Nordeste e a Bahia, em particular, são exportadores de energia. E essa energia que é exportada, ela não deixa nada de ICMS do Estado. Porque, de acordo com a legislação tributária brasileira, o ICMS só é cobrado no destino de consumo da energia. Então, toda a energia que é gerada aqui só deixa ICMS naquela parcela que é consumida aqui. Aquela parcela que é exportada vai gerar ICMS em outro estado. Isso, se a gente olhar de uma forma macro, é exportação de receita. É a mesma coisa que a gente produzir grãos e esses grãos não gerarem receita para o estado aqui, porque eles só vão gerar receita nas regiões em que eles são industrializados. A mesma coisa acontece com o minério. Então, existe uma injustiça tributária no sentido de que a gente, muitas vezes, não tem a indústria de transformação aqui, portanto, não tem o consumo aqui, no caso de energia, e, portanto, isso não gera arrecadação. Porém, para as linhas de transmissão e para as indústrias de geração, você tem a redução no ICMS dos equipamentos em si que estão instalados para os parques. Então, no caso dos aerogeradores ou painéis solares, você tem a redução completa do ICMS, inclusive porque esses equipamentos estão cobertos pelo convênio com FAS 101, que isenta esses equipamentos de ICMS, e no caso de linha de transmissão, há uma redução de 40%. Por quê? Por que o Estado estimula a implantação de linhas de transmissão? Porque se não houver linha de transmissão, não vai haver instalação de parque eólico, não vai haver instalação de parque solar, e existem regiões do Estado onde já a carência é muito grande de linhas de transmissão. Então, a gente faz uma gestão muito forte junto ao governo federal para que sejam leiloadas novas linhas de transmissão, principalmente nas regiões em que a gente tem carência, como é o caso do oeste da Bahia, para que a gente tenha a condição de os projetos eólicos, solares, de biomassa, quaisquer deles que venham a ser desenvolvidos, possam ser conectados à malha de transmissão, de distribuição de energia do país. Então, para isso, para viabilizar ainda mais o negócio de implantação e operação de linha de transmissão, a gente também dá esse benefício de redução do ICMS. Bom, mas aí, isso é para um todo. E aí eu vou começar a tratar com vocês aqui agora de cada um dos setores e o que esses setores têm trazido para a gente. E os primeiros dois que eu vou mostrar são eólico e solar, que são os que vêm se desenvolvendo de 2010 para cá, e diante das suas características, eles têm trazido desenvolvimento para o interior do estado, principalmente na região do semiárido. Então, vocês estão vendo aqui, esse é o nosso mapa eólico, que foi desenvolvido, inclusive, em parceria com o Senai Cimatec.
e que ele aponta que, principalmente nesta região central do estado, eu tenho um dos maiores, se não o maior potencial eólico do Brasil. E aquilo que eu falei no início a respeito da questão da adaptação ou dos equipamentos a esse tipo de vento, é porque, ao contrário de outras regiões do mundo, os nossos ventos são unidirecionais, os nossos ventos são constantes, estão estáveis, então não existem grandes rajadas, não existe variação muito grande de velocidade, o que torna este vento de altíssima qualidade. E que é um dos fatores que fazem com que a Bahia e o Nordeste, mas especificamente a Bahia no nosso caso, tenha um fator de capacidade médio superior a 50%. Internacionalmente, os fatores de capacidade, vocês sabem, ficam em torno de 25%. Nós temos atingido situações, principalmente agora nessa região central do ano, em que a gente tem, às vezes, 80% de fator de capacidade em algumas regiões. Isso é um retorno para o investidor fantástico. Uma coisa que eu queria observar para vocês vão ver nesses slides que a gente está falando de eólica e solar, que tem um QR Code aqui do lado, essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Com esse QR Code, vocês podem acessar a versão eletrônica tanto do Atlas Eólico quanto do Atlas Solar, que eu vou mostrar posteriormente. E aí é que vem a primeira coisa que é importantíssima desses projetos. Eles já estão distribuídos hoje em 39 municípios, todos eles localizados na região do semiárido. Então, essa é a região mais pobre do estado e essa é a região que mais precisa de projetos de desenvolvimento econômico e social. Então, hoje já são 39 municípios que têm empreendimentos. E o resultado para os municípios é enorme, principalmente na época de construção dos parques. Porque esse é um fator importantíssimo e por isso a nossa briga é eterna para que a gente tenha um fluxo constante de implantação de parques. Não nos adianta uma situação em que eu tenha a implantação de alguns parques hoje, passe anos para implantar outro parque. E não adianta nós pensarmos também, porque o vento está aqui, então os prédios têm que vir para cá. Não. Tem vento em vários lugares e nós temos que criar as condições para que o ambiente de negócios aqui seja favorável e, consequentemente, a gente tenha um número de projetos aqui. Aí vocês entendem por que nós, no Estado, fazemos todo esse trabalho de apoio ao setor. Porque nós queremos criar as condições para que os projetos que sejam desenvolvidos aqui para a Bahia sejam os mais economicamente rentáveis e, portanto, ao participarem de leilões ou irem para o Mercado Livre, eles sejam interessantes de serem implantados. E esse gráfico aqui mostra para vocês como, durante o período de implantação, a arrecadação do município sobe. Então, por exemplo, no caso de Centro-Sé, a gente teve um crescimento de 11 vezes na arrecadação do ICMS do Estado até 2018, em função da construção de parques. Já Morro do Chapéu teve esse crescimento enorme até 2017 e depois caiu. Por quê? Porque nós ficamos nesse período sem novos parques. E aí vocês perguntam, por que isso? Lembrem-se que justamente 16, mais ou menos naquela região de 2016, 2017, nós ficamos sem leilão de energia. E naquela época o Mercado Livre não estava desenvolvido ainda. E qual foi a razão de não ter leilão? Não havia conexão. E o governo dizia que não existia perspectiva de demanda de energia no futuro. E nós sempre brigamos com isso, porque nós sabíamos que demanda existiria, bastaria a economia se recuperar um pouco. Então, nós hoje estamos falando em bandeira vermelha, nós estamos falando em apagão, como já se comentou algumas vezes. Por quê? Porque naquela época se dizia que não ia ter energia futura necessária. Está aí provado de que os leilões não deveriam ter sido interrompidos, e se não tivessem sido interrompidos, essa diminuição de arrecadação de Morro do Chapéu não teria acontecido. Por sorte, os leilões voltaram a acontecer e, consequentemente, Morro do Chapéu está agora novamente com novos parques sendo implantados. Aqui, por exemplo, vocês veem não só a junção, não só o ISS, mas a junção entre ISS e arrecadação através de outros impostos, porque vocês sabem que o município tem como arrecadação o ISS e o Fundo de Participação dos Municípios. Então, a grande vantagem é sempre o ISS, mas à medida em que o Estado se desenvolve
e a arrecadação do Estado vai aumentando por causa do desenvolvimento econômico, acontece também de um aumento de outros impostos para os municípios. Além disso, qual é a grande vantagem social dos projetos de eólica? O pagamento do arrendamento aos proprietários de terra. Essa é uma das coisas que nós temos como base na ação do Estado, é que o Estado não estimula aos desenvolvedores e implantadores de parques serem os proprietários das áreas em que eles implantam esses parques. Nós fazemos a regularização fundiária em nome dos poceiros, dos ocupantes da terra, que lá desenvolvem atividades extrativas, atividade de criação de gado de pequeno porte, etc. E, então, essas populações, esses poceiros, é que recebem a propriedade da terra e, portanto, eles recebem um valor mensal para poder a empresa eólica implantar o seu parque eólico. E, por isso, há um aumento significativo do PIB per capita desses municípios, consequência da injeção direta desses recursos na economia que giram dentro do município. Inclusive, esse girar dentro do município é estimulado até pelas próprias empresas que fazem trabalhos sociais com os empreendedores locais e com os arrendatários, para que eles injetem esse recurso na economia do próprio município. E aí, como quadro geral do setor de eólica, a Bahia hoje é o líder em geração, com mais de 30% de toda a energia gerada no país de fonte eólica, é líder na comercialização, com isso histórico, desde que os leilões começaram, a Bahia tem 30% a 34% da comercialização de leilões da ANEEL, tem o maior número de projetos novos previstos, e o que começou a acontecer de 2018 para cá foi uma explosão do mercado livre. Por quê? Porque a disputa no mercado regulado está muito forte. Então, ao contrário do que acontecia até alguns anos atrás, em que as empresas iam para o leilão com todo o seu projeto, hoje elas vão para o leilão, uma parte do projeto que elas pretendem implantar para garantir a conexão com a rede, e implantam um projeto bem maior, porque já tem contratos no Mercado Livre para poder gerar nova energia. Então, a Bahia também é hoje a líder no Nordeste, que ultrapassou o Rio Grande do Norte, que era o gerador maior do Nordeste até alguns anos atrás, e hoje a gente já vai chegando perto de 10 gigawatts de energia para ser implantada. E aí vem aquilo que eu comentei antes, da questão da geração de energia, de emprego. Então, para vocês terem uma ideia, como são 15 empregos por megawatt, em toda a cadeia produtiva, segundo a própria AB Eólica, nós estamos falando de dezenas de milhares de empregos que já foram gerados no interior do Estado e que ainda devem continuar sendo gerados nos próximos anos durante a implantação de novos parques. E isso que está a questão aqui do arrendamento de terras aqui é importante. Um agricultor familiar que tem na sua unidade, na sua área, algum aerogerador, recebe R$2.000 por mês por aerogerador. E nós estamos falando de uma população que, às vezes, não tinha, até recentemente, renda regular que pudesse lhe garantir uma boa condição de vida. Então, esse é uma vantagem enorme da implantação de eólica no interior. E no caso de eólica, ao contrário do solar, que nós vamos falar logo em seguida, nós já conseguimos trazer para cá um parque industrial consolidado. Nós temos a GE, que antigamente era a Alstom, nós temos a Siemens Gamesa, que a Siemens comprou a Gamesa, a Acciona, Nordex Acciona, e como 3 montadoras de aerogeradores, elas começaram aqui fazendo hubs e hoje já fazem as nacelles também, inclusive a GE produz o seu aerogerador de última geração aqui na Bahia, e 3 unidades de produção de torres. A Torrebras fazendo torres de aço aqui em Camaçari, a Voben, torres de concreto lá em Juazeiro, e a TEM em Jacobina, fazendo torres também. E isso tudo gerando emprego aqui. Nós tivemos, até algum tempo atrás,
a Texis fabricando pás aqui em Camaçari. Infelizmente, a Texis não conseguiu se sustentar por questões gerenciais deles lá, mas nós hoje estamos constantemente buscando uma fabricante de pás para substituir a Texis aqui, até porque nós temos dois elementos de competição que nos tornam muito competitivos para uma nova unidade de pás. Nós temos uma unidade montada, que foi a unidade que a Texis operou até 2018 com instalações de última geração, e nós temos o porto, que era utilizado pela Ford, que já havia sido negociado para poder ser usado também pelo setor eólico. Então, nós temos condições de entrar e sair com pás eólicas e instalar rapidamente um produtor de pás eólicas aqui. A última coisa, e talvez mais importante nesse momento, no que diz respeito ao desenvolvimento do setor de energia eólica, é o que nós chamamos de corredores de vento. Através de uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, mais a Coordenação de Desenvolvimento Agrário e mais a Procuradoria-Geral do Estado, nós elaboramos a Instrução Normativa IN 01/2020 para que a gente, em vez de regularizar projeto a projeto que seja apresentado ao Estado, a gente regularize uma grande região potencial para a implantação de projetos. Por quê? Porque hoje, ao contrário do que muita gente podia imaginar, que seria licenciamento ambiental o grande gargalo para a implantação de projetos é a regularização fundiária. No interior da Bahia, como um todo, existe muita área devoluta em que não se tem documentação de quem é o proprietário da terra. Então, desenvolver a regularização projeto a projeto é uma coisa muito complexa, muito demorada. Então, qual foi a ideia aqui? Foi estabelecer, junto com o setor, quais eram as regiões em que o potencial eólico ia buscar ser explorado nesses próximos anos, e aí fazer a regularização desta área como um todo, independente de ter projeto já apresentado para ela ou não, de forma a que, encontrando o proprietário, se regulariza a região para aquele proprietário, não se encontrando o proprietário, se regulariza a área em nome do Estado para que a empresa possa implantar ali um projeto e, posteriormente, caso a gente consiga encontrar quem é efetivamente o proprietário da terra através de levantamento da documentação toda, o Estado repasse esta regularização para esse proprietário efetivamente, evitando que esta disputa ou essa dúvida sobre quem é o proprietário atrase a implantação de projetos. Então, isso aqui foi uma coisa discutida, inclusive, com o setor, para saber quais eram os gargalos, quais eram os procedimentos que iriam facilitar, e isso está sendo implantado desde o ano passado, apesar da pandemia, e essa é uma coisa muito importante, porque, inclusive, vai garantir um aumento de renda para as famílias proprietárias de títulos de terra. Como eu disse antes, é justamente o maior número de famílias que ocupam áreas a receber projetos eólicos. Bom, o setor fotovoltaico, ele caminha no mesmo pé do setor eólico. E aí vocês estão vendo já aqui o mapa solar que foi desenvolvido mais tarde, enquanto o eólico foi em 2013 e o solar foi em 2018. E vocês veem, pela coloração aqui do mapa, que é justamente na região oeste do estado que a gente tem um grande potencial, mas também nessa região central, que é uma região também alta, a gente tem um alto potencial, e isso vai levar a gente a uma outra conclusão que eu vou mostrar logo depois. Mas o que é importante aqui, eu costumo sempre enfatizar, quem for ler o Atlas Solar vai se deparar com as condições de contorno que os desenvolvedores do Atlas estabeleceram para a elaboração dele. E vão ver que foram estabelecidas uma série de restrições das áreas que eram consideradas potencialmente utilizáveis para a geração de energia solar. E eu, particularmente, aí uma opinião pessoal minha, acho que as restrições são muito draconianas em alguns casos, e vocês vão ver que o potencial que está previsto de 1.300 gigawatts de potência, ela é em apenas 57% do território baiano.
eu acho que é muito pouco para o que a gente pode desenvolver, e as restrições para a geração distribuída foram ainda maiores, que chegou-se a uma conclusão de 177 megawatts. Esse número aqui é irrisório perto do que a gente sabe que pode implantar de energia solar no estado. Mesmo assim, esse Atlas mostra que a gente tem um potencial imenso para desenvolver de energia solar. A única coisa que a gente tem, que a gente pode dizer que é uma certa desvantagem, que depende do desenvolvimento da tecnologia, é que a nossa insolação é acompanhada também de temperaturas mais altas na maior parte das regiões, o que diminui um pouco a eficiência da geração, mas não a ponto de torná-la menos vantajosa do que na maioria dos outros locais. Também, nós já temos 13 municípios instalando com parques solares implantados, e vocês estão vendo, claro, nas mesmas... Essa é a observação que eu quero fazer depois. Olhem como a maioria dos parques já está instalada na mesma região que os parques de energia eólica. Então, a gente vai ver no último slide dessa parte que existe um potencial enorme que já está sendo explorado na Bahia de parques híbridos, eólicos e solares. Mas também no caso de energia solar, a arrecadação de ISS do Estado aumenta muito exatamente por causa da implantação, da mesma forma que a gente viu com a energia eólica. A mesma coisa acontece com a arrecadação, em geral, de impostos para os municípios. E a mesma coisa acontece com o PIB per capita, ou seja, são duas fontes de energia, eólica e solar, que, mesmo não gerando toda a arrecadação de ICMS que seria interessante gerar pelas questões de tributação, com certeza traz desenvolvimento social e econômico para uma região do estado que até alguns anos atrás não tinha praticamente nenhum tipo de empreendimento. Então, isso é uma redenção para muitas populações do interior da Bahia. E aí a Bahia, da mesma forma que a energia solar, eólica, já é também líder no mercado de energia solar, com os mesmos 30% de geração de energia, uma comercialização um pouco mais baixa nos leilões, mas muitos projetos sendo negociados no ambiente do mercado livre. O que acontece com o setor solar que é diferente do setor eólico, e por isso vocês não estão vendo aqui do lado tantas empresas fabricantes de equipamentos solares? É que, ao contrário do que a gente precisa e que há muito tempo a gente discute, a tributação sobre os equipamentos solares fabricados no Brasil é mais alta do que a tributação dos equipamentos importados. Então, nós já tentamos, mais uma vez, junto ao governo federal, sensibilizá-los para incluir os equipamentos de energia solar no PADIS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores, para que os nossos equipamentos aqui produzidos fossem mais baratos do que os trazidos de fora. No entanto, não conseguimos até hoje, e em função disso, o nosso mercado é todo de equipamentos importados, à exceção de alguns componentes, como rastreadores, como os outros componentes periféricos dos painéis fotovoltaicos. Mas não temos aqui sequer a fabricação do vidro extra clear, muito menos das células de silício. Apesar de termos aqui na Bahia, na região de Belmonte, a melhor mina de sílica de altíssima pureza do mundo, que para a fabricação de painéis solares bastaria ser lavada. Nós temos na região de Brotas de Macaúbas uma mina de quartzo com baixíssimo teor de contaminantes que estaria adequada à produção de silício grau solar. No entanto, não temos demanda suficiente para que essas fábricas se implantem, porque essas fábricas não virão para cá enquanto for mais barato trazer esses equipamentos da China ou de outros lugares para implantar aqui, que é o que está acontecendo até hoje. E voltando à questão dos benefícios, vocês veem que o benefício, mesmo a gente tendo um número menor de projetos e de geração de energia solar em relação à eólica nos últimos anos, solar tem uma vantagem, ela gera o dobro de empregos por megawatt que gera energia eólica. Portanto, a gente expandindo o solar, a gente vai ter uma atividade econômica ainda mais forte do que a energia eólica.
Ainda mais porque nós estamos falando aqui, essencialmente, de energia solar de fonte centralizada, ou seja, os parques na região do interior do estado. Nós não estamos falando aqui ainda de geração distribuída. A geração distribuída ainda não explodiu na Bahia. Existem questões tributárias que nós não temos hoje condição de competir com outros estados da federação, porque desde 2017, quando houve a convalidação dos benefícios fiscais no país todo, nós ficamos proibidos de ter nova legislação tributária e, para reduzir o ICMS, do que a gente chama de bitributação na energia solar de geração distribuída, a gente teria que ter a concordância do CONFAS, coisa que a gente não consegue para projetos acima de 1 megawatt. Portanto, geração distribuída ainda não explodiu, mas com certeza vai explodir de uma forma ou de outra, e aí nós vamos ter todo um mercado de serviços de instalação, de manutenção, de operação, porque além do modelo de cada um implantar o seu parque ou suas instalações de fotovoltaica, seja em seu telhado, seja numa área própria sua, etc., nós vamos ter aqueles que vão, na verdade, deixar que os empreendedores implantem esses sistemas, operem e mantenham esses sistemas e, portanto, retenham um benefício da redução do seu custo de energia sem a preocupação de manter, instalar, operar um sistema, ou seja, é quase que uma espécie de comodato de painéis solares que vai criar todo o mercado de serviços e beneficiar os usuários, sejam eles residenciais, comerciais, industriais, etc. Mas aqui está aquilo que eu falei, que fecha essa parte, da complementariedade das fontes eólica e solar. A nossa fonte eólica é principalmente noturna, portanto, ela é complementar à fonte diurna, que é o sol, e vocês veem nesse mapa aqui da esquerda, que é o mapa que está fazendo parte do Atlas Solar, que essas regiões amarela, azul e verde são regiões de grande potencial híbrido, eólico e solar, o que faz com que a gente já tenha vários projetos híbridos sendo implantados no estado. Bom, então esse foi o quadro dessas duas fontes de energia que, desde 2010, vem dominando os investimentos que vêm sendo feitos pelo setor privado aqui na Bahia. Nós voltamos agora para o setor que foi o de início e que está começando a dar sinais de recuperação, que é o setor de petróleo e gás. O setor de petróleo e gás já vem sofrendo há bastante tempo na Bahia, principalmente o setor de petróleo, em função dos desinvestimentos da Petrobras. A Petrobras foi deixando de produzir petróleo na Bahia por uma questão muito natural. A Petrobras tinha a Bacia de Campos, depois passou a ter o pré-sal, era natural que não se interessasse, não tivesse condições de continuar operando aqui. Eu só acho que a Petrobras, nesse caso, demorou muito tempo para passar esses campos para a iniciativa privada. Ainda assim, principalmente no caso de gás natural, nós temos uma produção bastante significativa aqui na Bahia, e no caso da produção de petróleo, apesar dela ter diminuído muito, a gente não pode se esquecer que a Bahia produz um dos melhores petróleos do mundo, que é um petróleo leve parafínico, com baixo teor de enxofre, que é uma joia em termos de qualidade do produto. E não vale lembrar aqui aquilo que eu falei no início, que é o setor que mais arrecada para o Estado. Se nós formos somar o setor de petróleo, que está em azul, com o setor de indústria química, que é o que está em amarelo, nós vamos ver que os dois juntos são responsáveis pela maior parte da arrecadação de ICMS do Estado. Isto mesmo na situação em que nós estamos hoje. Por quê? Porque, apesar da produção ter diminuído, a refinaria continua sendo a segunda maior refinaria do Brasil, apesar do que a Petrobras fez com a refinaria nos últimos 3 anos e pouco, mantendo a refinaria em baixa capacidade, coisa que a gente sabe que é um absurdo, porque qualquer pessoa que conhece a indústria de transformação industrial química sabe que nenhuma dessas plantas foi feita para operar abaixo de 80% de sua capacidade. A refinaria passou a maior parte desse tempo operando a 50%, 60% de capacidade, mas essa é uma questão que esperemos esteja ultrapassada.
E o que está acontecendo agora com os desinvestimentos da Petrobras e com as rodadas da ANP? Novos e novos blocos estão sendo arrematados por empresas que estão vindo trabalhar aqui na Bahia. Então, na 13ª, na 14ª, na 16ª rodada, nós tivemos um grande número de blocos sendo arrematados e, consequentemente, um novo investimento vindo a ser feito aqui na Bahia por empresas como a Great Energy, Indústrias Brasil e etc. Mas, principalmente, o que tem acontecido, além da questão dos leilões, nós temos, eu vou passar e depois vou voltar, nós temos os desinvestimentos da Petrobras nos campos. Então, a gente tem o Polo Bahia Terra, que já foi leiloado, o Polo Miranga, o Polo Tucano Sul, o Polo Rio Ventura e Recôncavo. Então, Polo Bahia Terra não tem ainda fase vinculante iniciada, foi iniciada, mas não tem prazo definido. O Polo Miranga ao longo desse ano, o Polo Tucano Sul já foi adquirido, e o Polo Rio Ventura e Tucano também já foi adquirido pela 3R Petróleo. O que significa isso? Significa que as empresas que estão arrematando esses polos vão retomar uma produção que foi interrompida pela Petrobras ao longo dos anos. É claro, não temos a expectativa de que isso vá trazer novamente o mesmo número de empregos que houve no passado, porque a estrutura era outra, as tecnologias eram outras, mas com certeza isso vai trazer uma produção maior da Bahia, tanto de óleo quanto de gás, e vai trazer necessariamente geração de novos empregos. Além da questão dos campos de produção de petróleo e gás, nós temos a questão da Fafem. Vocês acompanharam quando a Petrobras anunciou em 2018 que ia hibernar a Fafem. Nós nos movimentamos no estado inteiro, tanto o governo do estado quanto o setor industrial, todo mundo se movimentou no sentido de impedir que a Fafem fosse fechada, o que era um absurdo por todos os pontos de vista que se pudesse olhar, porque o que acontecia, e que é uma briga que nós temos de muito tempo, é que a Petrobras tinha passado a considerar que o preço do gás não era o preço marginal que ela gasta, o custo marginal que ela tinha para produzir aquele gás. Era o preço de oportunidade do gás. Então, ela, a partir daí, passou a querer cobrar. Em 2015, começou a aumentar o preço do gás para a refinaria, a Fafem, apesar da Fafem ser uma unidade da própria Petrobras, transformando o gás que a Fafem produzia, ou consumia, um gás extremamente caro que não viabilizaria fertilizantes em lugar nenhum do mundo. Então, em função disso, ela dizia que a Fafem era deficitária, o que não é verdade, porque se a Fafem operar com gás de preço internacional, ela é, sim, lucrativa e tem mais. Ela nos garante alguma produção de fertilizantes nitrogenados dentro do país. Isso é um fato geopolítico importantíssimo. Vocês sabem que dos 4 maiores produtores de grãos do mundo, dentre os quais está os Estados Unidos, o Brasil é o único que não produz pelo menos 50% de seus fertilizantes nitrogenados. E nós estamos vendo como é importante você ter a sua autonomia para atender uma região tão sensível, uma atividade econômica tão sensível quanto a produção agrícola. Então, esse trabalho todo foi desenvolvido ao longo de 2018, 2019 e ainda 2020, para a gente conseguir que a Petrobras deixasse de fazer o fechamento e passasse a arrendar a planta, já que ela não pretendia mais operar. E aí fizemos gestões entre grupos nacionais e internacionais, e a Unigel, que é hoje o grupo privado que mais investe na área química aqui na Bahia, ela fez o arrendamento da Fafem Bahia e também da Fafem Sergipe, com investimentos de quase 100 milhões e a retomada de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. Nós tivemos recentemente, a gente não sabe se isso vai acabar acontecendo ou não vai acabar acontecendo, porque existe uma ação contra a venda da Relan para o Grupo Mubadala, mas a expectativa é, se isso realmente se confirmar, e a questão não é tanto venda, mas o preço que a Petrobras cobrou pela venda da Relan, um preço muito pequeno comparado com o que a gente tem de investimento ali, mas o que se espera é que, com o Grupo Mubadala tomando posse da refinaria,
não só ele retome investimentos, como potencialmente se interesse em fazer investimentos no próprio polo de Camaçari, já que o Grupo Mubadala é controlador, inclusive, da Detém Química. Então, existe um interesse do Grupo Mubadala em ter o polo petroquímico como seu consumidor principal de insumos, coisa que a refinaria foi abandonando, já que a Petrobras já não tinha interesse sequer de fornecer nafta para a Braskem. E nós temos a questão do terminal de regasificação, que está ocioso, ele precisa ser repassado para que volte a ser canal de entrada de gás internacional, para a gente ter gás aqui mais barato, e esse terminal ainda está ocioso. Houve um novo aviso de licitação, porque a licitação anterior foi cancelada por problemas lá durante o processo, e a gente espera que isso venha a acontecer em breve, para que esta infraestrutura possa ficar novamente disponível para o setor de gás, que a gente espera que venha a crescer agora com a nova lei do gás, destravando efetivamente o setor. Fora a produção que a gente tem em terra, a gente tem ainda a questão do campo de Manati. O campo de Manati é um campo que já produziu muito gás natural, mas hoje já é um campo em declínio, ele deve produzir mais 3 a 4 anos. Então, a expectativa do campo de Manati é dele passar a ter alguma outra utilização, entre elas a possibilidade de ser usado como estocagem subterrânea de gás natural, até porque já tem toda uma infraestrutura conectando o campo de Manati com o consumo em terra, que é o que ele usa hoje. Além disso, o que a gente tem feito muito fortemente nesse último período é buscado criar as condições para que o gás natural possa cada vez mais ser consumido no setor industrial da Bahia, alavancando ao máximo o consumo de gás natural. A primeira coisa que foi feita já em 2017 foi uma nova lei reestruturando a distribuição de gás, permitindo com que hoje você possa ter não só a Bahia Gás, mas outras empresas possam também distribuir gás na Bahia. São três regiões onde isso poderia acontecer. Então, se houver um movimento, alguém interessado em distribuir gás em determinada região do Estado, que já foi, a própria lei determina, isso vai ter que se fazer todo um processo para licitação disso. E se a Bahia Gás tiver infraestrutura nessa região, ela será ressarcida, se não for ela a vencedora para distribuir gás nessa outra região. Além disso, agora em 2020, foi feita a resolução 23 da AGERBA, regulamentando o serviço de comercialização, de movimentação de gás canalizado e criando a figura do consumidor livre. Hoje, nós estamos com 2 consultas públicas abertas, uma discutindo o cadastramento de comercializadores e o outro o termo de compromisso. Então, esse mercado é um mercado que deve se desenvolver bem aqui na Bahia, e nós já conseguimos, já há algum tempo, com a Bahia Gás, estamos tentando também outras coisas, uma criação de tabelas tarifárias especiais para setores industriais. Então, já conseguimos uma tabela de custo mais baixo para o setor ceramista, também para o setor vidreiro, e estamos buscando agora para outros setores também. Por isso que nós já conseguimos uma redução de tarifa especificamente para o setor de fertilizantes. Então, a viabilização da Fafem passou além de busca de gás natural a preço mais baixo no mercado, também uma redução de tarifa de distribuição pela Bahia Gás, buscando essencialmente trazer novas indústrias para cá. Então, hoje nós estamos discutindo dentro do governo e com a Bahia Gás uma diferenciação tarifária para gás natural, matéria-prima, e também para gás natural energético químico. Por quê? Porque uma coisa é matéria-prima, outra coisa é energético químico, que muitas vezes precisa ser utilizado para que a reação química venha a ocorrer. Então, numa indústria como a amônia, por exemplo, você tem o gás natural como matéria-prima, mas também tem o gás natural como energético químico. É preciso que esse gás natural como energético químico também tenha um preço subsidiado ou mais baixo, porque ele tem uma eficiência de aproveitamento num reator desses muito maior do que você vai ter, por exemplo, na geração termoelétrica. A geração termoelétrica é a mais ineficiente, portanto, não é, e é onde existe margem para
quem vai gerar energia poder receber o gás com preço mais alto. Mas se nós queremos desenvolver a indústria, nós precisamos, a indústria de transformação, nós precisamos incentivar tanto o gás matéria-prima quanto o gás como energético químico, que essa é uma gestão que nós ainda estamos fazendo com o STE junto à Bahia Gás e à Secretaria de Infraestrutura. Além disso, existe um trabalho sendo desenvolvido para a interiorização do gás. E esse está sendo principalmente com a Bahia Gás, mas também com o governo do Estado. Primeiro, criando infraestrutura de abastecimento em outras regiões do Estado e criando o que a gente chama de corredores azuis. Ou seja, a gente leva o gás, seja em GNL, seja gás comprimido, para regiões remotas do Estado, através de caminhões feixe, etc., para poder viabilizar consumo de gás de pequeno porte nas regiões do interior do Estado e, consequentemente, ao aumentar esse volume, você ter possibilidade de ter um gasoduto, como é o caso do gasoduto Sudoeste, que está sendo construído, que foi viabilizado pelo consumo da magnesita lá na região de Brumado. Além disso, existem discussões para que a renovação da frota do sistema de transporte metropolitano seja feita utilizando o ônibus, usando gás natural. Bom, aí a gente vai entrar na questão da biomassa. Passamos por eólica, solar, petróleo e gás, agora biomassa. Biomassa é aquela que está começando ainda a se desenvolver e a gente começa pela iniciativa da questão do biogás e do biometano, que a gente quer aumentar a produção do biogás e do biometano. E uma das possibilidades, por exemplo, é a questão de produção de biogás e biometano através do tratamento de resíduos sólidos, é uma das possibilidades. E a gente também vê um potencial grande na Bahia, em uma série de municípios, seja do potencial agrícola para biometano, seja na pecuária, para a gente, a partir dos resíduos da agricultura e da pecuária, a gente consiga, no interior do Estado, produzir biogás e, portanto, ter um consumo, inclusive, imediato desse biogás nessas regiões. Agora, justamente para identificar o que é que a gente precisa, a gente montou dentro do governo do Estado um grupo de trabalho chamado de GT de Biometano, composto pela SDE, CINFRA, Bahia Gás e a Ecometano, para identificar o que se precisa fazer para incentivar o setor de produção de biometano e também mapear onde estariam as fontes de biometano. Então, a gente tem a primeira fonte de energia de biomassa, seria o biometano. Então, esse grupo de trabalho está fazendo esse levantamento de dados para, então, ver quais são as políticas que se pode desenvolver e onde se pode e se deve estimular a produção de biometano. Em paralelo, nós estamos desenvolvendo, junto com a CEINFRA, com a CEPLAN, com a CEDURA, a SEAG e a SDR, também a Bahia Gás e o setor da FIEB, Senai e Cimatec, o Atlas de Biomassa da Bahia. Exatamente para ter aquilo que a gente tem para eólica e solar, tem para biomassa também, que a gente possa mapear o potencial de geração de energia térmica, de aterros, lixões, inclusive dentro desse contexto aqui está o tratamento de resíduos sólidos, que é uma lei que precisa ser atendida o mais rápido possível. Portanto, aqui nós vamos ter a ideia do que é que a gente pode obter de energia a partir de biomassa de diferentes fontes e o que é que se precisa fazer para que a gente possa fazer com a biomassa a mesma coisa que se fez com a eólica e solar. E aí, esse Atlas vai conter o quê? A mesma coisa, informações geográficas, as tecnologias disponíveis, os mapas de aterros e ETS, todo um mapeamento de onde é que estão as possibilidades de obtenção da biomassa e quais são as possibilidades de uso dessa biomassa e como ela poderia ser transformada em energia e quais as análises de potencial, etc., que a gente pode fazer. Além disso, no que diz respeito à biomassa, o projeto que está sendo desenvolvido pelo vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, lá na região perto de Barra, no Médio São Francisco, onde foi identificado um potencial grande de produção de cana-de-açúcar, a exemplo que já acontece com a Agrovale lá na região de Juazeiro, de implantação
de algumas unidades de produção de geração de energia e produção de açúcar e álcool através de implantação de projetos naquela região. Esse é um projeto que já está sendo discutido, inclusive ali existem questões de linhas de transmissão que precisam ser resolvidas, tem questões de regularização fundiária, ou seja, tudo aquilo que a gente sabe que a gente enfrenta em outros projetos também está sendo enfrentado aí, mas é um projeto que tem se apresentado com um bom potencial para ser implantado nos próximos anos. E aí vem a coisa mais recente que nós começamos a discutir dentro do Estado, é um plano para desenvolvimento de hidrogênio verde. E é como se o hidrogênio verde fosse aquele que viesse a unir tudo que a gente já tem de outras fontes de energia renovável. Ou seja, qual é o grande drama de hidrogênio? É a energia que eu preciso para separar o hidrogênio do oxigênio na água. Ou seja, para que hidrogênio seja obtido de uma fonte renovável, eu não posso obter esse hidrogênio de fonte fóssil, porque não acabo com o carbono que eu preciso dar um destino a ele. Então, como hoje, ao redor do mundo, inclusive, uma das joias da coroa de discussão de energia é a questão do hidrogênio, com projetos sendo desenvolvidos em diversos lugares do mundo, buscando a descarbonização da indústria e de transportes, etc., nós começamos a discutir no Estado um projeto que, utilizando energia hidráulica, energia solar, energia eólica, pudesse usar isso para a produção de hidrogênio. Nós não podemos esquecer que, até por sua natureza intermitente, você não aproveita necessariamente toda a energia solar ou toda a energia eólica no sistema de energia elétrica, porque você precisa botar outras fontes na base, como hidráulica, térmica e etc., porque você não tem controle total sobre a geração de solar e eólica. Além do mais, no caso especificamente de eólica, grande parte do nosso potencial, ou a maior parte dele, é potencial noturno. Ora, potencial noturno que é justamente o horário em que a gente tem menor consumo de energia. E aí vem aquela história. Ainda hoje, baterias não são economicamente assim tão interessantes em grande escala para que a gente armazene toda essa energia que poderia estar sendo consumida, mas não tem demanda. Então, aproveitar essa energia eólica e essa energia solar para a geração de hidrogênio é uma forma de você ter a fonte de energia que vai gerar o hidrogênio verde, ou seja, obtido da própria água, ser ela em si renovável. E aí, nós temos condições aqui de utilizar isso de forma bastante eficiente. Primeiro que temos o sol, temos a energia eólica, além de termos energia hidráulica, mas o que a gente tem de melhor é a possibilidade de, na infraestrutura existente, produzir esse hidrogênio e utilizar esse hidrogênio de forma eficiente. Porque qual é a questão do hidrogênio? É que para que o investimento não seja tão elevado assim, o melhor seria que ele fosse produzido já perto do seu consumo. Então, que melhor lugar para implantar um projeto desses, pelo menos numa fase inicial em que isso está se desenvolvendo, do que a região do Polo de Camaçari. A região do Polo de Camaçari tem linhões com a Chesf, toda a conexão que você precisa com o grid, para dali você alimentar a energia que você gerou no interior do estado, na região do semiárido, de energia solar, energia eólica. Você ali no polo pode gerar o hidrogênio e no próprio polo você pode ter o consumo de hidrogênio. Para quê? Para a produção de fertilizante, para a produção de metanol. Não nos esqueçamos que a produção de amônia ela é essencialmente uma produção de hidrogênio. A amônia só se produz no ciclo, no loop de síntese. Antes disso, o negócio todo é produzir hidrogênio para poder juntar com nitrogênio e produzir amônia. Se a gente já tem hidrogênio de uma fonte que dispensa todo aquele gasto de energia, a gente viabiliza tremendamente a produção de amônia. A mesma coisa acontece com o metanol. Se eu tenho hidrogênio direto, eu produzo metanol tranquilamente. Então, eu crio uma demanda industrial para hidrogênio numa região em que eu já tenho o restante da infraestrutura. E qual é a outra destinação de hidrogênio? Se eu quiser, por exemplo, pôr esse hidrogênio para outras regiões. É exportação. O Polo de Camaçari está junto do Porto de Aratu e do terminal de regasificação. Portanto, eu tenho ali naquela região todas as condições
para um projeto inicial de produção de hidrogênio. Fora isso, eu tenho outras regiões do estado que poderiam perfeitamente absorver projetos de produção de hidrogênio, seja por disponibilidade de água, seja por disponibilidade de energia, para suprir demandas específicas. Então, esse é um projeto que nós começamos recentemente, estamos discutindo o que o Estado pretende estabelecer como sua política, seja de incentivo, seja de apoio institucional, ou o que seja, para que a gente possa desenvolver isso aqui, que é hoje uma indústria que está se desenvolvendo rapidamente no mundo inteiro. Bom, então, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Estou aqui à disposição de vocês para as perguntas que vocês precisarem e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Professor Paulo Roberto Brito Guimarães, famoso PG, muito obrigado pela sua palestra. Estamos abertos a perguntas aí dos ouvintes, para quem quiser. Bárbara, bom, tem os alunos do curso de engenharia. Paulo, eu particularmente só vejo o desenvolvimento ligado à engenharia e a engenharia ligada à energia. Não existe outra visão, né? Existe talvez na minha opinião, uma visão equivocada de que a engenharia é uma solução de problemas técnicos e baseada única e exclusivamente nessa solução, né? E eu vejo que, na minha opinião, a engenharia tem que contemplar outros aspectos, né? Como custos. Essa tua visão que tu traz aí da economia é fundamental, da geopolítica, de todo esse mapeamento da cadeia produtiva do estado da Bahia, que eu nem imaginava que tivesse tanta complexidade em alguns casos aí. E eu acho que a engenharia tem que contemplar os custos, a economia, a viabilidade econômica e social dos projetos, né? Só o projeto técnico não leva. E acho que essa que tu trazes aí da FAFEM, da relação dos fertilizantes com a economia e com o agronegócio é de suma importância. A gente, geopoliticamente, tem um país que baseia muito da sua economia na produção de grãos e não produzimos fertilizantes, que é essencial para os grãos. Se puder falar um pouco mais sobre isso, te agradeço. Essa questão da economia em todos os projetos é uma questão que está sempre por detrás de tudo que a gente faz. Porque não existe projeto que se implante se não for viável economicamente, né? Então, eu acho que uma coisa importante nós precisamos desenvolver a tecnologia para reduzir o custo. Porque é com a redução do custo que os projetos vão ficar mais viáveis. A questão, por exemplo, que eu comentei, da tropicalização dos equipamentos, é uma questão que eu acho que, tecnicamente, seria muito interessante de ser discutida no âmbito da engenharia. Porque não há dúvida de que os equipamentos que foram projetados para condições muito mais severas do que as nossas, eles acabam sendo mais caros, mais pesados, do que poderiam ser se viessem para cá. Mas o problema é que ou nós passamos a fazer isto aqui, ou nós sempre vamos pegar a tecnologia que já foi desenvolvida de forma geral. Eu costumo dar um outro exemplo em relação a isso, Zé, com relação à questão de tecnologia, que a gente acaba recebendo tudo que vem lá de fora, é que o Brasil investiu uma montanha de dinheiro na produção de biodiesel com baixíssimo, ou de diesel com baixíssimo teor de enxofre. E qual foi a justificativa para isso?
A justificativa foi todos atenderem o padrão Euro 5 europeu. Ora, o padrão Euro 5 europeu foi criado porque a Europa, desde a década de 70, aumentou brutalmente o número de veículos movidos a diesel, e isso acabou criando o problema da poluição de particulados e da chuva ácida. Eu não vejo no Brasil esse problema. Primeiro que nós não temos uma frota de diesel de carros de passeio tão grande assim, que é o caso europeu. Segundo, que nós não temos a concentração, como tem a Europa, dessas coisas. Então, a quem interessava nós fazermos todos esses investimentos que poderiam ter sido direcionados para outras áreas? Não era a nós como sociedade, mas a nossa indústria automotiva queria isso, porque ela queria jogar aqui os mesmos motores que ela usava no resto do mundo. Então, é aquela questão de nós desenvolvermos nossa independência tecnológica. E isso, nós, por exemplo, durante anos, fizemos aqui na Bahia, no setor de petróleo e gás. Quem conhece os grupos de pesquisa de petróleo e gás aqui na Bahia, conhece o que a Petrobras fez, sabe que hoje a Petrobras está usando técnicas de recuperação avançada de petróleo, tanto em Campos quanto brevemente no pré-sal, que foram desenvolvidos aqui, pela Universidade Federal da Bahia, por outras universidades, pela Petrobras, aqui, nos campos da Bahia. Nós precisamos continuar a fazer isso, porque isso significa economicidade do que vai acontecer aqui e, consequentemente, geração de emprego. Geração de emprego não vem simplesmente porque alguém conhece como fazer alguma coisa. Ele tem que fazer aquilo de forma barata. E com relação à questão dos grãos, esse é um grande dilema que nós vivemos na Bahia, de processamento dos nossos grãos. A gente hoje produz uma quantidade enorme de soja, de milho, com altíssima produtividade, e exporta praticamente tudo. E exporta praticamente tudo por questões de logística, por questões de falta de energia, né? Então, existem problemas de infraestrutura que levam a gente a não ter o processamento aqui. E também de desenvolvimento econômico. Porque o que os empreendedores dizem? Olha, eu não vou processar a minha soja no oeste da Bahia, porque é mais barato transportar a soja em grão e processar ela num grande centro do que processar aqui e transportar os produtos da soja, já processada, já industrializada. Ora, se ele tivesse um mercado naquela região que consumisse parte dessa produção, isto não aconteceria. Mas como nós temos uma concentração de renda, uma concentração populacional ainda muito grande no litoral, este é um tipo de problema difícil de resolver simplesmente por uma vontade de se fazer. Então, aí é que fica a história. Nós vamos, até que ponto é possível para o Estado ter uma política de desenvolvimento que interiorize o desenvolvimento apenas com as pernas do governo do Estado. Isso não existe. Enquanto o Brasil não tiver uma política de desenvolvimento nacional que priorize a interiorização desse desenvolvimento, nós vamos continuar sempre com desenvolvimento nos mesmos lugares onde ele sempre aconteceu. Entendeu? Aproveitando aqui que tu falou sobre indústria automobilística, tem uma pergunta de Leandro Ouro. Professor, bom dia. O governo está pensando na ideia de substituir a fábrica da Ford por uma empresa de veículo elétrico ou movido a hidrogênio? Movido a hidrogênio ainda não, porque esse é um movimento que a própria indústria ainda não começou com essa força toda. Movido a eletricidade, é possível. Hoje nós vivemos um dilema, não na Bahia, mas nós vivemos um dilema mundial com relação à questão do sistema automotivo. A Ford não foi embora da Bahia por ineficiência da Bahia, seja do governo do Estado, seja dos baianos, seja do que for. A Ford foi embora
por dois motivos. Primeiro que ela foi a indústria do setor automobilístico que mais dificuldade teve em se adaptar aos novos tempos. Segundo, que nós, como o Brasil, não tem política industrial. O Brasil hoje não estimula a sua indústria. O Brasil está pondo para fora todas as suas indústrias, e não é de hoje. Já tem uns bons 5 ou 6 anos. Então, o que acontece? A Ford não está indo embora do Brasil. Ela só está produzindo os carros que ela quer vender no Brasil, no México e na Argentina. A Ford poderia ter ficado aqui fabricando a Ranger. Ela está fabricando na Argentina por quê? Porque é mais barato fabricar na Argentina. E a Argentina faz parte do Mercosul. É enganoso pensar que uma taxa de câmbio de R$ 5,50 por dólar, quase R$ 6 por dólar, viabiliza a indústria local. Não viabiliza. Ela só viabiliza a exportação de commodities agrícolas e minerais. Por que, no caso, principalmente das agrícolas? Porque, primeiro, que a commodity agrícola é isenta de ICMS. As exportações brasileiras também são isentas de ICMS e exportações isentas de um monte de coisa. E os próprios insumos usados para a produção agrícola são incentivados. Então, é uma maravilha. Mas se você perguntar a qualquer industrial, e não é só do setor automobilístico, a taxa de câmbio, na forma como nós estamos, e diminui a competitividade de todo mundo. Porque os próprios insumos que são consumidos são dolarizados. Então, não existe essa história de que a gente produz em real e vende em dólar. Está todo mundo com a corda no pescoço. E o setor automobilístico está na mesma situação. Ele está todo se rearrumando. A Ford, na verdade, demorou mais tempo de fechar a fábrica daqui, porque era uma fábrica eficiente. E vale lembrar que a Ford está mantendo em operação aqui o seu centro de design. O centro de design da Ford tem 700 engenheiros, inclusive os mais bem pagos da Ford, e outros funcionários que fazem com que ali em torno de 1.000 pessoas trabalhem. Ela não pretende fechar esse centro, não só pela qualidade de serviço que ele presta, como pelo custo, que é bem mais baixo do que em outras regiões. Então, para nós, trazermos uma outra montadora para cá, ela terá provavelmente que vir de um dos países que estão investindo na expansão de suas frotas de produção de veículos, que são essencialmente hoje Índia e China, porque Coreia e Japão já não estão tanto nessa de expandir suas produções, mas China e Índia há uma possibilidade. E não tenha dúvida que mesmo que numa fase inicial essas indústrias venham para cá para produzir carros híbridos, a tendência é de fabricação de carros elétricos. E aí o que nós precisamos nesse caso é ter a condição de ter aqui a indústria que suporta carros elétricos naquilo que ele é diferenciado dos outros carros. Um dos elementos importantes nós já temos aqui. Nós já temos centro de tecnologia, nós temos fabricantes de pneus, que nós temos 3 dos maiores fabricantes do Brasil, os 4 maiores estão aqui. Então, é uma possibilidade, é um interesse. A questão toda que está presa a essa situação é que a Ford cancelou a produção dela aqui na Bahia, interrompeu a produção, mas as instalações continuam pertencendo à Ford. Então, se alguém vier ocupar as instalações da Ford, terá que negociar essas instalações com a própria Ford. A única infraestrutura que não pertence à Ford é o porto, que ela utilizava para escoamento da sua produção e que ela tinha uma concessão do Estado para isso. Então, aquele porto é do Estado e será utilizado por uma nova montadora que a gente venha instalar ali. Mas estamos tentando trazer montadoras, o governador já conversou com as embaixadas da China, da Índia, da Coreia, do Japão, com empresas, mas não só é uma situação difícil, como no meio da pandemia que nós estamos, tudo fica mais difícil para a gente conseguir resolver em um curto espaço de tempo. Ok.
Eu acho que dessa forma o senhor responde também a pergunta de Digo Silva, que pergunta sobre ônibus elétricos intermunicipais. Digo, se tiver mais alguma Essa é uma dúvida... possibilidade que está sendo analisada também. Além da questão dos ônibus movidos a gás natural, existe essa discussão de ônibus elétricos também para a frota metropolitana, o que pode ser um elemento interessante para uma montadora que venha substituir a Ford, porque essa foi uma discussão que nós tivemos logo no início, de não necessariamente trazer uma montadora para fazer a mesma coisa que a Ford fazia, mas talvez uma coisa híbrida em que ela produzisse em paralelo carro pesado, tipo ônibus, e carros mais leves, tipo passeio, porque aí você conseguiria atender mais de um mercado. Então, aquelas instalações da Ford são muito grandes, então ela poderia, talvez, ser adaptada para mais de um tipo de produto. Ok. Tem duas perguntas aqui que eu vou ler na sequência, que tratam do mesmo assunto e o senhor responde logo em seguida. Ou, se quiser, eu posso ler acho que tem mais umas 4, posso ler todas e o senhor responde como preferir aí. Então, o professor Durval Almeida de Souza, do IFBA, nosso colega ilustre aí presente. Professor Paulo Guimarães, parabéns pela excelente palestra. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre suas perspectivas a respeito dos mecanismos que os governos estaduais e federal poderiam fazer para fomentar a indústria de ponta mais agregativa e rentável no setor de energias renováveis e geração distribuída. E, em seguida, Marcelo Costa pergunta: o que o Estado pretende fazer para continuar estimulando o crescimento econômico nas localidades onde são implementados novos parques de geração de energia renovável, visto que o crescimento ocorre predominantemente durante a implementação? Bom, uma de eólica e outra de solar fotovoltaica e geração distribuída. Olha, no que diz respeito à questão de desenvolvimento da indústria como um todo, o que o governo poderia fazer, é o que nós estamos tentando já há algum tempo. É preciso criar políticas que incentivem o desenvolvimento de tecnologia. É preciso criar melhores condições, por exemplo, para startups. É preciso criar melhores condições de incentivo para empresas que efetivamente investam em tecnologia. Isto só aconteceu nos últimos anos para o setor automobilístico, em que, para as empresas se implantarem aqui no Brasil, isso foi do tempo da Fiat para cá, elas tinham que ter um projeto de desenvolvimento de tecnologia. Só que, como essas coisas muitas vezes não estão bem amarradas, a gente não consegue desenvolver efetivamente, localmente isso. Aliás, esse foi um movimento que a Petrobras buscou fazer há 10, 15 anos atrás, não só através do Promimp, mas através do conteúdo local. O conteúdo local, a exigência de conteúdo local, fez com que a Petrobras investisse no desenvolvimento de diversas empresas e diversas tecnologias. A gente não pode esquecer, Ednildo está aí, você também participou disso, o quanto a gente tinha de recurso advindo do CTPetro para desenvolver tecnologia que ia ser usada pela Petrobras. O Promimp era o maior programa de capacitação que existia no mundo em petróleo, em tecnologia. E, no entanto, o que aconteceu? O sistema de petróleo internacional resolveu que não queria isso. E aí nós fomos, à medida que o tempo foi passando, destruindo o Promimp, sangrando o CTPetro, e fomos diminuindo cada vez mais a exigência de conteúdo local, que era xenofobia. Não é xenofobia. Que você possa ter exigido demais, cedo demais, pode até ser.
Mas o que nós fizemos depois é abrir a cancela. Então, nós vamos eternamente ser consumidores de tecnologia, ou seja, consumidores de conhecimento, se não priorizarmos a universidade, os centros de tecnologia, as empresas que investam em tecnologia. Nós somos, você vai, e todo mundo aqui sabe disso, nós somos o espelho ao reverso do mundo. No mundo desenvolvido, a maior parte dos doutores está na indústria. No Brasil é justamente o contrário. E não é que os doutores não queiram ir para a indústria brasileira não se importa com isso. Eu me lembro bem que quando eu estava trabalhando no Polo, no fim da década de 80, o Polo resolveu fazer a duplicação. E aí pediu de novo transferência de tecnologia. E naquela época o governo federal perguntou, mas vem cá, vocês fizeram transferência de tecnologia há 10, 15 anos atrás, estão pedindo de novo por quê? Porque a indústria implantada ali não se preocupou em desenvolver tecnologia. Nós sempre fomos aqui operadores de planta. Então, é preciso mudar essa mentalidade. E essa mudança de mentalidade vem de políticas públicas do governo federal. Esse estímulo tem que vir lá de cima, tanto do ponto de vista das universidades, quanto do ponto de vista econômico. É preciso botar a mão no bolso. É preciso direcionar royalty de petróleo para isso. No entanto, não é assim que funciona. Tá? Então, a gente vive uma situação hoje em que chega 2032, em que não vai haver mais possibilidade de redução de ICMS pelos estados, que se não houver uma política nacional de desenvolvimento regional, nós vamos ter uma quebradeira industrial no Nordeste absurda. Vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Todas as indústrias puderem levantar o circo e ir embora, vão. Porque elas não vão ter mais como atender o mercado, grande mercado consumidor, que é o mercado do Centro-Sul, a 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de distância. Que é o nosso com elas os empregos das engenharias, né? Exatamente, exatamente. Se hoje chega uma BASF para nós e diz que ela, 1 ano e meio depois de estar com a planta do complexo acrílico implantada aqui, essa planta já era mais rentável que aquela planta igualzinha que ela tinha feito na China, e que os engenheiros aqui já tinham proposto a ela mudanças de processo que tinham tornado a planta mais eficiente, é porque a nossa engenharia não deixa de dever a ninguém. A Ford não manteve o centro de design aqui por acaso, não. Não é só não falta competência, não. Não é só porque o que falta é política federal. A gente precisa se lembrar que o Brasil é um país que se diz uma federação, mas que é extremamente centralizado. Os governos estaduais vivem à míngua. Esse é que é o fato. E para vocês terem uma ideia, ainda tem uma questão perversa. Para o governo do estado, exportação não é uma coisa boa, porque a exportação é isenta de ICMS. Para vocês terem uma ideia, quanto que o governo federal deve ao governo da Bahia em devolução de ICMS que não foi cobrado na exportação? Equivale a um orçamento do governo do estado anual. O governo do estado da Bahia tem um orçamento anual de quase 50 bilhões de reais entre arrecadação de ICMS e fundo de participação do estado e outros impostos. É mais ou menos isso que o governo federal deve à Bahia, um orçamento de um ano inteiro. Aí é difícil fazer qualquer coisa. Paulo, aproveitando o que tu falou aí sobre a capacitação, a qualificação dos engenheiros brasileiros, baianos em particular, né, que eu concordo plenamente, eu acho que a Ford não deixou o seu centro de desenvolvimento aqui só porque o dólar é favorável, né, deixou aqui porque
a equipe é competente e é boa para ela. Tem uma pergunta aqui do Kaique Chalegre. Professor Paulo, obrigado por tanto conhecimento compartilhado e parabéns pela palestra e trabalho com toda a equipe. O senhor pode comentar sobre os meios pelos quais a universidade pode interagir com a secretaria e demais órgãos governamentais para promover o desenvolvimento das energias renováveis? Depois tem umas 3 aí sobre biodiesel e biomassa, e eu acho que a gente junta e encerra. Olha, o melhor canal para discutir essa questão do envolvimento da academia com o Estado é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu acho que ela é o melhor canal para isso. Mas nada impede que as universidades procurem a SDE e que a gente, então, monte alguma ideia, algum plano e vá conversar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tem recursos para desenvolver projetos. Ela desenvolve as ações. Mas ela pode propor à Secretaria de Ciência e Tecnologia a abertura de editais ou desenvolvimento de projetos em que a universidade esteja envolvida. Uma outra possibilidade é uma parceria também com o Senai-Cimatec. O Senai-Cimatec hoje é um parceiro de porte que nós temos. Eu acho que a gente está sempre aberto a discutir, se as universidades quiserem, por exemplo, conversar com os setores, nós podemos promover esse contato das universidades com o setor. Então, a gente tem contato com a AB Eólica, tem contato com a AB Solar. Então, caso as universidades desejem conversar com o setor e entender do setor quais são os desafios, quais são as possibilidades de interação com a academia, nós não temos problema nenhum de fazer essa interação. Até porque nós temos um doutorando na nossa equipe, que é o nosso querido Roberto Fortuna. Né? Pronto. Obrigado. Já estamos aí na lista aí para fazer essa aproximação, viu, Paulo Guimarães? Então, vou juntar aqui 3 perguntas. Vamos ver se a gente consegue juntar aqui 3 sobre o biodiesel, biomassa e biometano, e aí... vamos ver. Saulo Mota, professor Paulo, o senhor vê a possibilidade de ocorrer no Brasil o mesmo investimento e incentivo que foi feito na cadeia produtiva do biodiesel, na cadeia produtiva do biometano? Raimar Barbosa dos Santos. Não uma pergunta. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o professor PG pela brilhante palestra. Tenho enorme satisfação de ter sido seu aluno e orientando no mestrado. Aprendi tanto que me rendeu a coordenação do curso de Engenharia de Energia do IFBA, Campus Lauro de Freitas. Muito grato. Raimar pergunta, um dos problemas que tínhamos na área de petróleo e gás era escoamento da produção. Com alteração da legislação é possível que isso melhore efetivamente infraestrutura de oleodutos e gasodutos, outros modais. Marcelo Santana, professor do IFBA, PG, parabéns pela excelente apresentação. Na sua apresentação, na parte de biomassa, não visualizei uma discussão sobre a cadeia do biodiesel. Ele pede para comentar o cenário desastroso da indústria de biodiesel no Estado ao longo desta última década e o que o governo está fazendo para tentar reverter essa situação. Pronto. Só despertou agora com mais perguntas aqui, mas aí eu vou te mandar... Você me manda depois, a gente responde. Bom, em relação a essa questão do biometano e biogás, é difícil ver hoje o governo federal. O governo do Estado tem uma limitação sobre o que ele possa efetivamente fazer em termos de incentivo por 2 razões. Primeiro, porque ele não pode legalmente criar nenhuma redução nova de impostos, porque a lei não permite mais. Tudo que já foi criado é o que pode ser utilizado.
Então, o que a gente já tem será utilizado como incentivo, como seria para outros setores industriais. Mas nós estamos impedidos legalmente de criar qualquer outra redução de imposto. Do ponto de vista federal, eu acho que eu não vejo no horizonte nenhuma política de incentivo neste país a nenhum tipo de indústria, seja ela qual for. Na verdade, nós estamos hoje sob a ameaça de retirada do regime especial da indústria química neste momento no Congresso Nacional, o que torna a nossa indústria ainda menos competitiva. Foram duas tentativas do governo federal, uma através da PEC 186, que foi essa do auxílio emergencial, e agora a medida provisória 1034. Então, são duas tentativas do governo federal, simultaneamente, praticamente, para retirar, acabar com o regime especial da indústria química. Então, eu não vejo, do ponto de vista do governo federal, nada que se possa fazer. Por outro lado, a indústria do biodiesel, ela recebeu uma série de incentivos do governo federal e, no fim das contas, o mercado acabou se impondo. E aí, a produção de biodiesel hoje é, essencialmente, a produção de soja. Ou seja, a soja é a grande matéria-prima. E a indústria de produção de biodiesel faz o quê? Compra o óleo de mamona e revende. Então, eu acho que é preciso pensar bem o que foi feito para o biodiesel para verificar o que é que realmente se pode fazer para biogás e biometano. Com certeza, o interesse é total do Estado em que essa indústria se desenvolva. Mas, do ponto de vista estadual, há uma limitação do que se pode fazer. E com relação à questão da indústria de biodiesel, a gente vive hoje, no fundo, um drama que, novamente, é função da atuação estatal federal. Quer dizer, não vamos esquecer que a maior planta de biodiesel que nós temos aqui é da Petrobras, né? E aí nós temos a questão de que o governo federal, ele uma hora vai aumentar o teor de biodiesel, daqui a pouco cai o teor de biodiesel. A mesma coisa acontece com o etanol. Então, quando você não tem previsibilidade no mercado e quando você não tem economicidade para que o seu produto extrapole as fronteiras brasileiras, você fica com uma dificuldade muito grande. Então, hoje, eu digo assim, tudo que for produção industrial no Brasil, seja biodiesel ou qualquer outra coisa, vai sofrer pela falta de competitividade do processamento no Brasil. Por que a gente exporta a maior parte da soja que a gente produz? Para vocês terem uma ideia, a Bahia nem dá conta de exportar toda a soja que ela produz pelos portos da Bahia. A maior parte da soja produzida na Bahia que vai para o exterior ainda desce para Santos e Paranaguá, porque os portos daqui não conseguem exportar tudo. E aí você diz, bom, mas por que a gente não processa isso aqui? Porque não é economicamente interessante. Eu sou engenheiro, adoro solução de engenharia, mas quem faz as coisas funcionarem é o investidor. E o investidor não rasga dinheiro, enquanto ele vai fazer o que for economicamente mais vantajoso para ele. Então, o cara pega e exporta a soja e produz soja, produtos derivados da soja, inclusive biodiesel, e bota no mercado, acabou. Porque, vamos e venhamos, se a China vai produzir, vai consumir biodiesel, nas condições hoje atuais, o chinês vai importar biodiesel nosso ou vai importar soja para produzir biodiesel lá? É evidente que ele vai produzir biodiesel lá, até porque a energia lá é mais barata que aqui. Então, são aquelas coisas que, infelizmente, acontecem tanto com biodiesel quanto acontecem com etanol. As políticas públicas federais, nesse momento, inviabilizam tudo isso. E tem mais. Nós temos situações em que o processo especulativo ou
não digo especulativo, mas o processo de internacionalização do preço dos derivados de petróleo no Brasil levou até um aumento do preço do etanol. Seria até de se esperar que, na hora em que o preço do petróleo sobe, o etanol que é produzido internamente poderia, talvez, não aumentar tanto e, portanto, ser mais vantajoso consumir etanol do que consumir gasolina. Não é isso que acontece. Então, enquanto nós tivermos a situação que nós temos do ponto de vista de política econômica e política industrial, infelizmente, vai ser muito difícil que a nossa indústria consiga ter os investimentos que a gente espera. Até porque, nesse momento especificamente, o Brasil, para qualquer investidor internacional, é um local de muitas dúvidas em relação à segurança de seus investimentos. PG, só para encerrar aqui, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Vou juntar duas aqui. Uma é do Leandro Leisdian Oro Carraleiro. Aqui está a empresa BYD, que constrói o VLT e é uma das melhores empresas de carros elétricos do mundo. Ele pergunta se já conversaram com ele sobre isso. E outra, deixa eu ver aqui, Matheus Bruno do Vale Souza. Professor Paulo Guimarães, parabéns pela excelente palestra. Dado esse cenário de energias renováveis, as atividades do engenheiro de energia exercem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. Eu gostaria de saber se esse desenvolvimento é diretamente dependente da oferta de energia. E, para finalizar, Rosenildo Sullivan dos Santos pergunta: terá mais palestras como essa? Depende de observar. Repare, com relação à BYD, é claro que a gente já passou todas as informações do nosso sistema automotivo não só para a Embaixada da China, para várias empresas montadoras chinesas, inclusive a BYD, mas vale lembrar que a BYD não é uma empresa, é uma mega empresa com diversas áreas, né? Entre elas a produção de veículos. Então, não necessariamente porque ela está investindo aqui no VLT, ela vai ter interesse em investir na produção de veículos. Mas, claro que os chineses são o nosso principal alvo inicial com relação à possibilidade de montarem aqui uma fábrica, até porque eles já têm toda uma tecnologia de produção em massa e interesse no mercado brasileiro que outros países não têm, até porque o mercado brasileiro está minguando. Vale lembrar que em 2014 nós produzíamos quase 4 milhões de veículos por ano e hoje nós estamos na faixa de 2 milhões de veículos por ano, que é mais ou menos o que produzíamos em 2006. E tem mais. O mercado brasileiro que diminuiu foi o mercado de carros médios e compactos. O mercado de carros maiores, SUVs, etc., continua do mesmo jeito que estava. Então, o que a Ford produzia aqui? O K e o EcoSport. Portanto, se alguém vier aqui para produzir um carro dessa mesma linha, terá que vir para ser extremamente competitivo para brigar num mercado que está minguando. Então, esse é um desafio adicional. Em relação a essa questão do engenheiro de energia, não tenho a menor dúvida de que é um profissional muito importante, principalmente se esse engenheiro de energia não se preocupar exclusivamente com questões técnicas, foi o que observou no início. Um engenheiro de energia que conheça bem o mercado, que conheça a regulação, que conheça a economicidade de projetos é muito importante, porque o que vai se discutir, está se discutindo e vai continuar se discutindo no futuro, não é necessariamente a questão técnica, mas a questão econômica de que fonte de energia usar, qual é a mais eficiente, qual é a mais sustentável. Então, é claro, a oferta de energia é importante, mas tão importante quanto a oferta de energia é a demanda de energia e a qualidade da energia, a eficiência da energia que se precisa. Então, cada vez mais as empresas estão querendo energia
que elas possam colocar um selo de sustentabilidade. E as fontes de energia sustentáveis, elas estão cada vez mais baratas. Ninguém imaginava, há 10, 15 anos atrás, que nós não fôssemos ter leilões com energia solar brigando pau a pau com energia eólica ou com outras fontes de energia, em leilões em que gás natural não conseguisse vencer leilão, perdendo para a energia eólica, perdendo para a energia solar. Então, a energia é uma coisa que não vai sair nunca da frente, da prioridade, porque sem energia nada vai acontecer, e você tem uma série de desafios ligados à energia, não apenas a questão de oferta de energia, mas a qualidade de energia, a fonte de energia e a eficiência no seu uso. Então, não tem a menor dúvida de que a energia vai continuar, aliás, sendo um bom investimento para pessoal, mas para quem tiver alguma economia, algum investimento econômico-financeiro também. Encerramos aqui as perguntas, professor Paulo Guimarães. E lhe agradecemos. Aqui, deixa eu só fazer os últimos comentários. Rosenildo, né, que perguntou se vai ter mais palestra sobre essa. Saulo Mota, parabéns, professor Paulo, pela excelente palestra. Agradeço a todos os organizadores do evento. Que sejam realizados mais eventos de qualidade como esse. Professor Jadiel, parabéns, professor Paulo, excelente palestra. Diogo Silva, que palestra incrível. Leandro, muito obrigado pela palestra, parabéns e obrigado pelas respostas. Raimar, agradecendo, parabéns, professor Cevar, excelente. Tem que agradecer o palestrante, professor Raimar, aí, mas eu agradeço também, professor Raimar, mas é uma gentileza sua. O palestrante é que está de parabéns. Roberto Fortuna, Cevar e demais professores e pesquisadores, parabéns. Jackson Lima, parabéns. Bom, segue uma série de professora Karine, Jarlan Carneiro, parabéns pela bela palestra, professor Paulo Guimarães. Professor Paulo, eu vou encerrar aqui nesse momento lhe informando que tivemos 107 inscritos para a sua palestra, né? A sala cheia com 83 participantes, em vários momentos aqui, na maior parte do tempo, e grato pela sua palestra, por atender o nosso convite. Para quem não sabia o que era energia como engenharia, ou que achava que era limitada a eletricidade, teve uma excelente aula com a sua palestra. Eu também quero lhe parabenizar pelo seu excelente trabalho na SDE, já são quantos anos? 12? 10 anos na SDE, né, mudanças de governo e tudo, e o senhor continua firme lá, então é uma prova do seu bom desempenho e do trabalho da sua equipe. Antes de passar a palavra para as considerações finais, eu queria dizer que desenvolvimento se faz com engenharia, e engenharia só se faz com energia, né? Nós somos a Engenharia de Energias da UFRB, universidade pública, gratuita, acessível, inclusiva e de qualidade. E eu, Luciano Cevar, acredito na aproximação da universidade, das empresas e do governo, que formam essa tríplice hélice da inovação. A gente não avança como país soberano e independente se não tivermos isso. E só isso vai gerar mais empregos de qualidade, a gente precisa de empregos, e empregos de qualidade, aumentar a renda e os salários, e manter a nossa soberania, independência e desenvolvimento. Então, professor Paulo, a palavra é sua para as considerações finais, e o microfone é seu. Eu só tenho a agradecer a você pelo convite, ao professor Jackson e a todos os que estiveram presentes, a quem eu já me referi no início, Raimar, Marcelo, Ednildo. E eu quero agradecer, além do convite e da honra de estar aqui fazendo essa apresentação e me colocando à disposição para a discussão de outros temas que vocês
tenham interesse, seja para que nós apresentemos ou para buscar dentro do Estado alguém que possa fazer uma apresentação mais específica. Agradecer especialmente a equipe que trabalha lá com a gente na SDE, a Denise, o Roberto Fortuna, Juliano Oliva, Rita Carvalho, Letícia, e uma série de outras pessoas que não estão diretamente ligadas ao setor de energia, mas que trabalham, com certeza, também ligadas à indústria e à indústria de energia, porque nada do que nós fazemos no Estado, nada do apoio que nós temos conseguido dar para a implantação desses projetos e sua operação estaria sendo feita se não fosse por essa equipe. Essa é uma equipe de altíssima qualidade, de uma dedicação ímpar, e eu digo a você que eu acertei com você fazer essa palestra e disse, olha, a palestra não é apenas minha, é de toda a equipe, eu quero toda a equipe presente, porque até hoje, 1 hora antes da gente estar aqui, a gente estava discutindo detalhes da apresentação, e a versão final foi Rita, que me passou faltando 25 minutos para a apresentação, porque a gente ainda tinha pedido coisa para colocar lá. Então, o que eu fiz foi nada mais, nada menos do que apresentar um trabalho conjunto. São eles que fazem a linha de frente de tudo isso, e então isso é um agradecimento muito grande a eles, e vocês saibam que qualquer contato que vocês tenham pode ser feito não só comigo, com qualquer um deles diretamente, porque vocês serão muito bem atendidos, e todos os encaminhamentos que nós pudermos dar, nós vamos dar, e eu espero que realmente essa aproximação que você mencionou seja cada vez maior, porque o Estado precisa de pensamento crítico, o Estado precisa de tecnologia, e a academia tem muito a trazer para o Estado e para a economia do Estado. O que a gente precisa, e eu acho que pessoas como você, como Ednildo, que eu conheço, Raimar e Marcelo, tem que é um diferencial, é o entendimento de que no Estado, na indústria, as coisas funcionam necessariamente com uma velocidade própria, seja porque a premência é muito grande, seja porque certas burocracias precisam ser respeitadas, então a gente precisa sempre se adaptar a universos que cada um tem sua realidade. Mas eu acho que esse afastamento da academia, do Estado e da indústria é prejudicial para todo mundo. E a gente tem os exemplos que a gente tem de aproximação, são exemplos de grande sucesso. Então, eu quero que isso aconteça cada vez mais, e tanto eu quanto a própria nossa equipe e o resto da equipe da SDE está à disposição para conversar e dialogar com vocês o quanto precisar. Eu agradeço muito a vocês, peço que vocês continuem tomando cuidado, para ver se quando essa pandemia acabar, a gente pode fazer um outro encontro desse presencial. Tá bom? Um grande abraço a todos. Ok, professor Paulo, agradeço. Vou encerrar aqui Não sei se alguém quer falar. Alguém da equipe quer falar alguma coisa? Denise, abriu o microfone aí. Não, foi um acidente. Roberto, Não, tranquilo. Paulo, agradecer. Paulo representou a equipe toda muito bem, falou bem demais. Paulo já é parceiro dessa análise e discussão de energia desde a época do biodiesel, você lembra disso? Não dê mole, não, rapaz. Parece que a gente é muito velho. É verdade, é verdade. Somos igual a vinho, conservados. Isso. Somos jovens há mais tempo. É verdade. Isso, amigo. Jovens há mais tempo. Ok. Eu ia falar, eu acho que o professor Jackson quer dar um agradecimento final aí, e eu vou logo em seguida, a palavra dele, eu fecho aqui a gravação, e se Paulo puder aguardar uns minutinhos para a gente conversar depois do encerramento, a gente... Então, professor Jackson, a palavra é sua. Pronto, professor Luciano. Mais uma vez, reiterar, em nome da UFRB, da nossa universidade, todo o agradecimento ao Paulo Guimarães, o superintendente, toda a sua equipe, e dizer que é muito importante que a gente mantenha essa articulação, né? Que nós seremos fortes juntos, né? Nós seremos fortes, temos a parceria com o Cimatec
em andamento, inclusive o Cimatec tem sido um tutor nosso, né, um orientador nessa questão do Embrapi, e a gente precisa muito, né, desse apoio, dessa parceria com a superintendência para a gente fortalecer a UFRB junto com o mercado, né, e, sobretudo, eu queria acrescentar, né, a importância da gente formar profissionais de energia, empreendedores, que não sejam simplesmente, né, um funcionário de uma empresa, né, mas que possam ter essa percepção geral de mercado, como o senhor falou, né, e fazer a diferença aí nesse mercado de energia, que é o presente e é o futuro. Muito obrigado mais uma vez. Ok, então, encerrando aqui vou interromper a gravação, encerrando a nossa palestra aí, agradeço a presença de todos.